hoje, mas do céu para o nosso coração. Quem necessita de oração? Eu e a minha casa necessitamos de oração. Vamos orar, eu oro daqui, tu ora daí. Jesus vai movendo aqui, vai movendo aí, vai movendo onde Ele quiser. Maravilhoso Deus, Pai amado que está nos céus. Estou aqui uma vez mais na Tua presença, Jesus, para Te agradecer e Te louvar pela noite de paz que o Senhor nos concedeu, o sono tranquilo e reparador. Jesus, e mais um dia que o Senhor tem preparado para nós na Tua presença. Nós estamos aqui porque confiamos e dependemos de Ti. Guarda a nossa vida em Ti, guarda a nossa casa em Ti, guarda os nossos em Ti, Jesus. Nós precisamos habitar na Tua presença. A Tua presença precisa ser morada para nós. A Tua companhia precisa ser uma prioridade para nós. Traz essa consciência ao nosso coração, Jesus, e que as distrações, as coisas dessa vida, do cotidiano, do dia a dia, das redes sociais, da internet, da mídia, tanta coisa, não venha tirar o nosso foco do objetivo que é Te agradar, Te servir, fazer a Tua obra com excelência. Nos cobre com Teu sangue. Jesus, existe uma palavra para nós hoje aqui. Eu sei que o Senhor fala através da Tua palavra. Então fique à vontade aqui, Jesus, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, amém e amém. Minhas meninas, abram as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 16. Eu marquei alguns versículos no capítulo 16, mas o versículo-chave do capítulo 16 é o 33. Quando Jesus diz assim: eu lhes falei tudo isso, para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. O começo do versículo, o começo do capítulo, Jesus está conversando com os seus discípulos. E naquela conversa de Jesus com os seus discípulos, Jesus começa a dizer para eles acerca do que eles iriam viver. O versículo-chave do nosso momento de hoje, da nossa pregação de hoje, da ministração de hoje, é o versículo 33. Quando Jesus diz: aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, eu venci o mundo. O começo do capítulo, presta bem atenção, Jesus começa a conversar com os discípulos. Ele estava às portas do Calvário. Judas já estava vindo trair Jesus, já estava assim, no momento, no agora. Mas Jesus, ele teve a preocupação de ensinar aos discípulos até o último momento da vida dele aqui na terra. Ele estava ensinando aos seus discípulos. E ele disse aos seus discípulos: ele disse, eu lhes digo essas coisas para que não desanimem da fé. Prestem muita atenção nisso, porque a palavra de Jesus para os discípulos é a palavra dele para nós. Jesus, ele não nos engana. Jesus, ele não nos ilude. Jesus, ele não esconde de nós acerca do que nós vamos viver. E ele não permite que a gente fique iludido, achando que tudo vai ser bom, 5 estrelas, maravilha e só vitória. Não. Jesus deixa muito claro para nós, desde sempre, que nós iremos enfrentar dificuldades, que nós iremos enfrentar provações. Por isso que eu não gosto. E às vezes eu fico: Senhor, me ajude. Porque eu gosto de ser bem clara acerca da vida cristã.
E eu peço que o Senhor, Ele guarde, Ele me dê sabedoria na fala para que não assuste ninguém acerca disso. Amém, missionária Tereza, mãe de Célia Brasil. Beijo. E porque geralmente eu digo assim, o dia mais difícil para alguém que aceitou Jesus não é o dia que aceitou Jesus. Existe uma batalha travada até que alguém decida levantar a mão e confessar Jesus como único e suficiente Salvador. Existe. Mas o dia mais difícil é quando ele chega em casa. O dia mais difícil para um novo convertido é uma semana depois que ele aceitou Jesus. É 2 dias depois que ele aceitou Jesus. Porque na empolgação da quantidade de pessoas que está aceitando ou da emoção do que ouviu, é fácil. Tu tá entendendo? Mas Jesus não nos ilude acerca da caminhada com ele. Ele deixa claro para os seus discípulos: eu lhes digo essas coisas para que não desanimem da fé. Ele diz para mim e para você isso hoje. Eu antecipo as informações para que você não desanime, para que você não seja pego de surpresa, ou para que você não venha dizer que eu sou irresponsável acerca do chamado que eu fiz na sua vida. Porque Jesus, quando ele nos chama, ele nos deixa bem instruído que não vai ser do dia para a noite, que a gente não vai ter aceitação do mundo inteiro e que nem todo dia a gente vai ter tapinha nas costas. E às vezes a gente diz assim, não, mas Jesus, ele não me disse isso, não usou ninguém para me dizer isso. Rapaz, eu preciso ser bem clara contigo. Nós temos uma Bíblia para abrir e ler. Glória, eu vou ler a Bíblia todinha para ver isso? Não. Abre o Evangelho de Jesus. Segundo escreveu João, ou Mateus, ou Marcos, Lucas, é o suficiente. Escolhe um dos 4 sinótipos, dos 3 sinótipos. Escolhe um dos evangelhos. E diz assim, eu vou ler para eu saber como é a vida de um cristão. Considerando o fato de que nós somos imagem e semelhança de Cristo. E que o apóstolo Paulo disse que se sofrermos com ele, seremos glorificados também com ele. Logo a gente entende que existe um sofrer. Tu tá entendendo? Eu não posso deixar com que o evangelho coach, que é pregado nos últimos tempos, onde é só vitória, a hipergraça, que não te apresenta um Jesus que é justiça, só um Jesus que é amor. Eu digo isso com temor e tremor, mas eu preciso dizer, porque nós estamos em um mundo onde as pessoas têm tanta facilidade de abrir a sua câmera, colocar seu rosto na internet para deixar nossa mente confusa acerca do evangelho, dizendo que a gente pode fazer muita coisa porque salvação não se perde e tantas outras coisas que a gente começa a olhar e dizer assim, eu acredito em quem? Qual é a vertente? Qual é o viés? Onde é que está o certo? É gente que fala só em vitória, é gente que pinta e borda, faz o que quer e diz pra gente que a gente também pode. Isso traz uma confusão na nossa mente. A gente começa a pensar, então, se eu estou sofrendo, se eu estou passando por aflição, se eu estou passando por angústia, logo eu estou vivendo o evangelho errado. E eu preciso te dizer, não. O evangelho é o caminho de carregar a cruz. Jesus disse, tome a sua cruz e siga-me. É pesado. Amém, Franciele? É o peso da responsabilidade. Quando nós falamos sobre as virgens, e eu trouxe esse texto aqui há pouco tempo, eu comentei com vocês que andar com azeite e reserva pesa.
É o peso da cruz. É o peso de não saber o dia nem a hora que ele virá. Mas é um peso bom, porque a Bíblia diz que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Então entenda, ele tira o teu fardo pesado do pecado, da culpa, o pecado que cria uma barreira entre você e Deus, e você vai levar o fardo leve de Jesus. E por que é leve, Glória? Porque ele te ajuda. Ele diz assim: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. O eu venci de Jesus é ele dizendo para mim e para você: olhe para mim que você vence, em mim você vence. Se você não estiver em mim, você vai carregar o peso sozinho. Isso vai dificultar a tua chegada, impedir a tua chegada, porque você só chega a Deus se for por mim. Tu tá entendendo? Então, que ninguém venha nos iludir acerca de um evangelho sem sofrimento, de um evangelho sem renúncia. Evangelho é renúncia. Evangelho é sofrimento. Evangelho é peso de cruz, como Érica costuma dizer. Érica sempre diz isso. Ela diz: a gente sempre que conversa com alguém que tá afastado ou tá fraco na fé, eu acho engraçado que ela diz assim, ela não tem nenhuma resistência para dizer para essa pessoa que evangelho é peso de cruz. Ela diz: não, evangelho é peso de cruz, ou seja, é renúncia, é responsabilidade, é coisa séria, é você querer algo, a sua carne querer algo, mas por Jesus, pela intimidade com Jesus, pelo prazer de estar na presença dele, você não faz mesmo querendo fazer. Tu entende? Aí tu diz assim: não, porque com Jesus é melhor. Mas eu queria fazer, mas eu não vou fazer. Sabe por que eu digo isso? O eu queria fazer. Ah, Glória, mas tu queria. E a carne? Por isso que existe uma luta, uma batalha entre carne e espírito. E sobrevive, prevalece quem está mais forte. A carne está dizendo eu quero, mas o nosso espírito tá lembrando assim: se eu fizer, se eu ceder, cria-se uma barreira entre eu e o Senhor. Porque a única coisa que afasta Deus, o homem de Deus, é o pecado. A única coisa que nos faz ter vergonha de entrar na presença do Senhor é o pecado. Tu tá entendendo? E a gente fica se iludindo porque a gente não tem coragem de abrir a boca e verbalizar algumas coisas, e a gente se escandaliza quando alguém fala. Mas eu preciso ser sincera com vocês. Experimenta. Não experimente não. É só um exemplo. Quando você peca, não experimente não. Só imagine aqui, é só um exemplo. Quando você peca, você não tem coragem de entrar na presença do Senhor. Por causa da vergonha. Isso é desde o Gênesis. Isso é desde o Éden. Que Deus descia para conversar pessoalmente com Adão e Eva. Pessoalmente. Intimidade, amizade, relacionamento, convivência. Era o Deus criador de todas as coisas descer para conversar com Adão. E Adão, antes de conhecer o pecado, ele ia se encontrar com Deus, ele ia conversar com Deus. Eu imagino Adão trocando ideia com Deus. Deus deu a Adão a liberdade de colocar nome em todos os animais. Adão era mordomo do jardim, de fato. Ele não tinha trabalho árduo, doloroso. Mas sempre foi plano de Deus que o homem trabalhasse, porque Deus não conta com desocupados. Quando Deus colocou Adão no Éden para ser mordomo do Éden, não era um trabalho árduo e pesado. Porque ele comia, ele não precisava, não era algo assim condicional. Ele só comia se ele trabalhasse, não. Mas ele precisava tomar conta daquilo ali. Existia um relacionamento, tu entende? Érica Félix, meu amor, bom dia. Te amo, amiga, Pai do Senhor. E existia um relacionamento. E o que foi que aconteceu? Um dia, um bendito de um certo dia, a serpente foi lá, falou com Eva. Eva comeu a fruta,
levou o fruto para Adão, pecaram, desobedeceram. A desobediência foi o primeiro, assim, foi a porta. Na verdade, todos os pecados provêm da desobediência, né? Mas foi uma desobediência clara. Deus disse, não faça, eles fizeram. Logo veio a consciência e a vergonha. Quando veio a vergonha, o pecado, criou-se uma barreira. Deus desceu. Deus estava no lugar do encontro, no mesmo horário, no mesmo local. Mas quem foi que não foi? Adão e Eva. Deus desceu e procurou. Adão, cadê você? E Adão disse, eu estou escondido, porque eu estou com vergonha. Aí Deus, por sua vez, ele já sabia o que havia acontecido, porque ele é onisciente, onipotente, onipresente. Onisciente, ele sabe de tudo. Onipotente, ele pode tudo. E onipresente, ele está em todos os lugares. Sim, Deus está em todos os lugares. Mas não é todos os lugares que ele deseja se manifestar. Mas ele está presente em todos os lugares. Tu entende? E aí o que é que acontece? Deus sabia o que Adão tinha feito. Mas é um Deus que é fiel com a aliança que ele fez com o homem, independente da infidelidade do homem. Aí Deus desce no jardim para conversar com Adão, independente do que Adão fez. Adão está escondido. E Deus pergunta a Adão, Adão, cadê você? Aí ele diz, estou escondido porque estou nu, estou com vergonha. Isso sou eu colocando em minhas palavras. E ele disse, quem foi que disse a você que você está nu? Aí ele disse que ele comeu do fruto que não podia. Ele disse que desobedeceu. Deus, ele está no lugar do encontro. Eu nem sei por que foi que eu fui para essa nuance do texto. Mas existe alguém precisando ouvir isso hoje. Deus continua no lugar do encontro, esperando você ir lá. Tá entendendo? Ele não saiu de lá. Existe um lugar estabelecido por ele para que vocês se encontrem e você sabe exatamente de que lugar é esse que eu estou falando. Deus continua te esperando. O problema é que você desobedeceu. O problema é que você pecou e o pecado criou uma barreira entre você e ele. Tu entende? E ele continua lá. Porque independente da barreira que o pecado criou, ele desce porque ele é fiel. Ele continua te esperando. Imagina que é uma mesa de jantar. Que Jesus preparou uma mesa posta para você. Mas você não se sente digno de chegar por causa da tua desobediência. E aí o que é que acontece? Deus está lá, viu e sabe do que você fez, do que eu fiz. E o pecado traz para nós porque o acusador te faz pecar e depois ele joga na tua mente. Tu vai fazer o que lá que tu acabou de pecar? Tu vai entrar na presença de Deus para quê que tu acabou de fazer? E acaba aqui. O pecado, a consciência, a humanidade e o acusador. É uma soma de coisas que nos impedem de chegar no lugar do encontro. A vergonha é uma delas. E Jesus continua lá e Deus continua lá. E eu queria que você começasse a enxergar a fala de Deus para Adão como a fala de Deus para você hoje. A fala de Deus para mim hoje. Cadê você, Adão? Onde é que você está, Adão? E Deus está esperando que a gente diga para ele o que foi que aconteceu. Tá entendendo? Ele está nos dando um acesso para verbalizar para ele onde foi que a gente caiu, o que foi que aconteceu, qual foi a tua desobediência, qual foi o teu pecado, qual foi a raiz dessa muralha que separou você de Deus, que te causou vergonha. Ele está dizendo, eu sei o que foi que aconteceu, eu sei onde foi que o machado caiu. Tu tá entendendo? Tem uma parte em 2 Reis, né? Que estão trabalhando. Eu não tenho muita propriedade nesse texto, mas eu já ouvi algumas vezes. E os profetas, eles dizem, os alunos da escola de profeta dizem a Eliseu, o machado era emprestado. E essa parte do machado era emprestado
inclusive eu ainda vou estudar sobre isso, mas mexe tanto com o meu coração, porque é quando a gente deixa, quando a nossa humanidade perde o controle acerca de algo que o Senhor nos confiou. É onde Jesus fala comigo acerca do machado. Jesus, eu estava até trabalhando, mas em algum momento, o que o Senhor confiou na minha mão, eu sou falha. O machado caiu. O machado caiu e afundou e eu não sei o que fazer, porque o machado era emprestado. E diante disso nós temos duas escolhas. Ou tu vai atrás de quem pode resolver, ou tu se esconde. E quem se esconde para não arcar com as responsabilidades de ter deixado o machado cair, vai viver a vida toda como um foragido. É mais importante que você admita, porque ele continua no lugar do encontro te esperando. Tu tá entendendo? Deus está falando pessoalmente com alguém aqui hoje. Os alunos dos profetas, das escolas de profetas, eles foram até Eliseu e disseram: Senhor, um machado caiu na água e era emprestado. Eles foram, sabendo a responsabilidade que eles tinham, eles foram atrás de quem podia fazer alguma coisa. Eliseu, em algum momento, já tinha feito um machado flutuar? Não. Mas a Bíblia diz que Deus disse assim: não lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que eu faço uma coisa nova. Não é Jesus mandando tu esquecer literalmente de tudo que ele já fez, mas ele dizendo assim: não fique apegado, limitado ao que eu fiz até aqui, pensando que eu só posso fazer isso. Eu tenho poder para fazer algo novo. Eliseu foi lá e o machado flutuou. Tu entende? A partir do momento que a gente, em vez de correr para se esconder, em vez de correr para não arcar com a consequência de ter deixado o machado cair, porque isso é a nossa humanidade. Quando alguma coisa dá errado, a primeira coisa que a gente pensa é: vou me esconder. A primeira coisa que a gente pensa é fazer como Adão fez. Eu vou me esconder. Eu quero saber o que aconteceria com a humanidade se Deus não tivesse descido no jardim naquele dia. Nós não estaríamos aqui. É o Deus que continua descendo para te encontrar, mesmo na tua negligência e na minha negligência, por causa da desobediência do pecado. Mas ele desce e ele diz assim: eu continuo descendo para te esperar por amor ao que eu tenho contigo e com os teus. Com amor, por causa que um dia eu enviei o meu filho para morrer, para que você pudesse ser salvo. Eu continuo descendo para o lugar do encontro, te esperando, mesmo sabendo que mais uma vez você vai me deixar esperando. Mesmo sabendo que mais uma vez o dia vai passar e a vergonha vai tomar conta de você, e mesmo com o tempo você não vai ter coragem de entrar na minha presença, eu continuo te esperando, porque eu tenho algo com a tua descendência. Eu tenho algo com os teus que vai começar a partir de você. Jesus, ele nos cerca com um amor, né? E voltando para João. No mundo tereis aflições. Jesus queria tratar com alguém, eu não sei quem é, mas Jesus queria tratar com alguém acerca dessa nuance aí de desobediência e de pecado, que ele me levou para lá e eu sinto meu coração queimar acerca disso. Mas, voltando, evangelho é peso de cruz. Evangelho é renúncia. Evangelho é disposição para lutar contra a nossa carne por causa de Jesus, por querer a presença de Jesus e por querer preservar, mesmo na nossa pouca força.
E mesmo que a nossa carne esteja gritando pelo pecado, quando a gente reconhece que a gente não pode sozinho, a gente começa a pedir ajuda para renunciar ao pecado. Porque a Bíblia diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas acerca do pecado ele diz que é pra gente fugir. Tu entende? É por causa da nossa carne. O diabo você resiste e do pecado você foge. Por causa da tua carne, não fique nesse lugar achando que você é forte o suficiente para não cair. Por causa da tua carne, por causa da tua humanidade. Meu Deus do céu. Não fique não. Fuja, escape pela sua vida. Ainda que as pessoas digam que você está sendo covarde. Ainda que as pessoas digam que você está sendo frouxo. Que as pessoas digam tanta coisa, porque o inimigo ele começa a usar os instrumentos dele para querer nos alfinetar e para que a gente ceda. Mas o Senhor está dizendo, é melhor você ouvir as pessoas ao seu redor lhe insultarem e lhe reprovarem do que o céu lhe reprovar. É melhor que você fuja da aparência do mal e do pecado e que o Senhor olhe para você e lhe aprove, do que você ficar para agradar um e outro, fazer o que um e outro se agrada e o céu reprovar você. Isso é muito sério, muito sério. Jesus estava dizendo aos seus discípulos acerca do que eles iriam passar. Voltando para João 16. Ele disse, vocês serão expulsos das sinagogas. Bruna Lacerda, um beijo, Bru, que saudade de você. Ele disse, vocês serão expulsos das sinagogas e virá o tempo em que aqueles que os matarem pensarão que estão prestando um serviço sagrado a Deus. Jesus não estava iludindo os seus discípulos em momento nenhum. Jesus o tempo todo estava dizendo aos seus discípulos, olha, tu quer vir após mim? Então tudo que eu sofrer, fica certo. Fique certa que vocês também vão sofrer. O mundo não vai aplaudir vocês. O mundo não vai se alegrar com a vitória de vocês. O mundo não vai incentivar vocês. Então é importante que vocês tenham consciência acerca do que eu estou falando. Mas Jesus, conhecendo a nossa limitação, ele diz assim, sim, eu lhes digo essas coisas agora para que, quando elas acontecerem, vocês se lembrem. Jesus ele não estava dizendo para os seus discípulos assim, eu vou trazer uma informação para você no momento, uma informação inédita. Eu vou te lembrar de algo que eu nunca te disse. Tu entende? Não existe essa possibilidade. Jesus estava dizendo para eles, e Jesus disse assim, acerca do que eu disse, o Espírito Santo vai te fazer lembrar. A lembrança é algo que a gente já viveu e volta para nossa mente. É algo que eu já li e o Espírito Santo me faz lembrar como acabou de acontecer. É algo que eu já ouvi e o Espírito Santo traz a minha memória. Tu tá entendendo? Era Jesus dizendo assim, eu sei do que eu tenho dito para vocês. E vocês têm me ouvido. E ainda que a tua humanidade venha esquecer do que está ouvindo aqui no decorrer dos dias, o Espírito Santo fará vocês lembrarem. Ele disse, eu lhes disse antes, porque ainda estaria... Eu não lhes disse antes, porque ainda estaria com vocês mais um pouco. Ele disse, agora, porém... Vou para aquele que me enviou e nenhum de vocês me pergunta para onde vou. O versículo 8 ele diz assim, o versículo 7. Mas na verdade, é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o encorajador não virá. É aí que entra a chave da vida com Deus, a chave do caminhar com Deus e quando a gente decide aceitar Jesus, o evangelho é um estilo de vida. E ele diz assim, o encorajador. Se eu for, eu o enviarei para vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça
e do juízo, quem nos convence que estamos errados é o Espírito Santo. Quem nos convence, quem nos leva à oração é o Espírito Santo. Quem nos faz pedir perdão é o Espírito Santo. Quem causa em nós incômodo acerca das nossas falas, acerca das nossas mentiras sutis, acerca dos nossos passos cambaleantes, muitas vezes na presença de Deus, mas cambaleando, é o Espírito Santo. Ele estava dizendo, eu nunca deixei vocês iludidos acerca do que eu tinha na vida de vocês, mas eu dei um suporte para vocês. Ele disse, eu te chamei e eu não te iludi acerca do que você vai enfrentar nesse caminho, porque nesse caminho vai ter pedras, vai ter espinhos. O caminho com Cristo, quem vive o chamado, enfrenta vales e montes. Tem dias que a gente desce e tem dias que a gente sobe. Para descer é doloroso, é escuro, a gente se humilha, a gente chora. Para subir a gente se esforça. Tem uma vista privilegiada, mas se esforçou muito para poder subir nesse monte. Mas em vales e em montes, em dias de bonança, em dias de escassez, em dias de gargalhadas e em dias de lágrimas quentes que a gente vive e sabe que vive, ainda que as pessoas mais próximas de nós não façam ideia que existem dias que a tristeza quer tomar conta do nosso coração e que a gente entra no quarto, fecha a porta e chora sem mostrar a ninguém, sem dizer nada a ninguém, sem nem entender o motivo das lágrimas. Jesus estava dizendo assim, eu vou para que o encorajador desça. O Espírito Santo é o teu respaldo no bom dia e no mau dia. O Espírito Santo está contigo quando tu fecha a porta do teu quarto para chorar com essa angústia que parece que vai tomar conta de você. O Espírito Santo está ali. E tu sabe por que é que tu consegue sair desse quarto? Porque ele está ali. E às vezes a gente diz assim, eu não estou sentindo nada, mas glória, como é que o Espírito Santo está ali e eu chorei tanto? Tu consegue entender que tu só estás pensando isso porque ele te tirou de dentro desse quarto. Tu só consegue pensar isso porque ele não te deixa, o encorajador te coloca de pé. O encorajador segura na tua mão, o encorajador te faz se alimentar. O encorajador te tira desse quarto e te faz tomar um banho. Que às vezes a angústia é tanta que falta coragem para tomar banho. Tu só toma banho por causa do encorajador dizendo, vamos, levanta. Eu não queria, tem dia que acorda assim, eu não queria nem sair para trabalhar hoje. Daqui a pouco vem aquele, mas eu vou, que tu acha que é teu. É o encorajador, é o teu ajudador, é o teu amigo, que às vezes a gente negligencia a presença dele e a gente acha que tá só. Você não tá só. O Espírito Santo, ele não é um sentimento. O Espírito Santo, ele é uma certeza para dizer para mim e para você, eu estou aqui. Você só conseguiu mais um dia porque eu estou aqui. Você só se levantou hoje porque eu estou aqui. Porque Satanás e o seu exército tá tentando o dia todo, o tempo todo, lhe parar, lhe ofender, lhe oprimir, lhe amedrontar, lhe deixar trancada, escondida, opressa. E o Espírito Santo continua, vamos, você consegue, vamos. Tu consegue entender que Jesus, ele disse assim, eu vou deixar um encorajador, apesar das aflições, apesar das dores, apesar dos processos, apesar das renúncias, apesar da culpa, apesar do medo, apesar da covardia que nós temos e sabemos que temos. Agora, tu tá dizendo que eu sou covarde? Primeiro é comigo. Quantas e quantas vezes nós somos covardes acerca do que o Senhor tem com a gente e o Espírito Santo continua ali, insistente, ajudador, fiel, cuidando, zelando e impulsionando. Vamos. Jesus, ele sabia tanto
o que os discípulos iriam viver e enfrentar, que ele disse: não vou deixar vocês iludidos acerca do que vai acontecer, mas eu vou deixar um consolador para vocês, um encorajador para vocês. E ele disse: o Espírito, a parte B do versículo 15, o Espírito lhe contará tudo que receber de mim. O Espírito Santo é uma pessoa, sabe, né? O Espírito Santo não é que a gente mereça, mas o Espírito Santo, ele é comunicativo. Nós iremos entrar nessa campanha e pedir que o Senhor, ele aguce os nossos ouvidos. O Espírito Santo me faz te ouvir. O Espírito Santo me faz entender que tu estás falando comigo. Porque o Espírito Santo fala e não é normal um crente viver sem ouvir o Espírito Santo falar. Não é normal um crente viver sem identificar que o Senhor fala. Não é normal. Onde é que estão os nossos olhos? Onde é que está a nossa visão? E Jesus estava dizendo: o Espírito lhe contará tudo que receber de mim. O Espírito Santo está querendo conversar com você, antecipar para você, preparar você, lhe fazer lembrar no momento certo, lhe impulsionar. E às vezes a gente diz: o Espírito Santo não fala comigo. Ele não fala ou você não ouve. Ele fala, somos nós que não estamos ouvindo. Tá entendendo? Eu recebi um questionamento ontem de algo que eu já tinha sentido no meu coração antes de ontem. Tu acredita? Eu tinha sentido no meu coração antes de ontem, no culto de domingo, mais especificamente. Quando Deus estava usando Joyce Cesário no púlpito, eu senti no meu coração, eu tive uma reação no culto e eu disse: eita, Deus que fala. E ao mesmo tempo, com muita velocidade, veio na minha mente assim, bem rápido: as pessoas não costumam entender essa tua expressão. E eu pensei bem rápido, e aí os pensamentos acelerados vieram assim, a lembrança de uma vez que eu tinha ouvido alguém dizer assim: mas eu não entendo quem diz que Deus fala com ele o tempo todo. Aí eu dei uma risadinha assim, e em contrapartida, na velocidade da minha mente, eu pensei assim: mas ele tá confirmando para mim o que ele falou comigo em casa. O Espírito Santo fala. Tu entende? E realmente tem gente que não vai entender, não. Mas desenvolva um relacionamento com Deus para que ele antecipe informações para você em casa. Desenvolva um relacionamento com Deus para que ele converse com você em casa. E não é por mérito nosso, não, porque tem dias que a gente falha tanto, tem dias que a gente não chega, tem dias que a gente não dobra o joelho, tem dias que a gente se ocupa para falar com todo mundo e não fala com ele. E ainda assim, ele faz questão de falar. Eu estava em casa à tarde, finalizando o cabelo, e ele falou comigo acerca de Jeremias. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações eu te dei por profeta. Ele falou comigo à tarde. Quando chegou a noite, Deus usou Joyce e falou sobre Jeremias. Num momento bem específico, eu disse: não é coincidência, não. Não é coincidência que existe um livro chamado Bíblia Sagrada, com 66 capítulos, milhares de versículos. E Deus vai decidir usar alguém. Seria coincidência? Não seria coincidência o mesmo texto. Claro que não. Podia falar um dos outros milhares e falou exatamente o mesmo que falou com você à tarde. Não é ilusão da tua cabeça. Muitas vezes Deus está confirmando algo pra gente e a gente tá dizendo assim: não faz sentido, por causa da humanidade, a nossa incredulidade. O Espírito Santo está antecipando informação, o Espírito Santo está querendo se comunicar, preservar a tua vida. O Espírito Santo está querendo te ensinar coisas. Não vai por aí, vem por aqui. Agora eu estou ouvindo a mesma palavra já faz uns dias. Eu não sei se é Deus querendo falar comigo.
Em nome de Jesus, por pessoas diferentes, a mesma palavra? Tu acha que é quem? Pelo amor de Deus, a gente precisa pedir ao Senhor, Senhor, me faz discernir, Senhor. Tira de mim essa incredulidade. Tira de mim essa dúvida que o inimigo ele se aproveita da nossa humanidade e ele gera mais dúvidas do que a nossa humanidade é capaz de gerar sozinha. A conta não fecha. Eu sei que tem gente que diz assim, mas eu não posso espiritualizar tudo. Claro que não. Mas você precisa pedir ao Senhor, me faz discernir. Porque eu não acho coincidência. Eu ouvi uma palavra em casa, só eu e o Senhor e mais ninguém. E eu chegar na igreja e a pessoa que não estava em casa comigo, só quem estava aqui comigo foi o Espírito Santo, era só ele que podia ir lá no pregador e confirmar pessoalmente o que eu ouvi no YouTube. Não tem condição, tu entende? Ou o que ele falou no meu coração. Então, o Espírito de Deus que fala ao meu coração e que usa o pregador que vai falar para mim pessoalmente, ele faz questão de dizer assim, Glória, eu tô só confirmando que foi eu que falei contigo na tua casa. Tu consegue entender? Era sobre isso que Jesus estava falando aos seus discípulos. No versículo 14, o Espírito lhes contará tudo o que receber de mim. O finalzinho para a gente encerrar. Do versículo 20. Vocês chorarão e se lamentarão pelo que acontecerá comigo. Jesus estava dizendo aos seus discípulos acerca da crucificação. Mas o mundo se alegrará. Ficarão tristes, mas sua tristeza se transformará em alegria. No trabalho de parto, a mulher sente dores, mas quando o bebê nasce, sua angústia dá à luz a alegria, pois ela trouxe ao mundo uma criança. Eu encerro aqui e amanhã a gente termina o capítulo 16. As dores suportáveis, porque são suportáveis, porque estamos com Cristo. Vai doendo e a gente vai sentindo gozo e alegria em Cristo. As aflições da vida vai querendo nos derrubar, mas nós estamos de pé em Cristo. O Senhor, ele está o tempo todo segurando na nossa mão e é por isso que o mundo não entende, porque existem coisas que ninguém aguentaria passar, mas você aguenta, porque o seu segredo é Cristo. Porque você é um ramo enxetado na videira, que é Cristo, por isso que você aguenta. E ele diz assim, no trabalho de parto a mulher sente dores. Nós estamos sentindo dores. E essas dores só irão passar, quando Jesus raiar das nuvens. E ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima e a gente não vai esquecer, e a gente não vai lembrar de nada. De nenhuma dor, de nenhuma aflição, de nenhum tormento. Quando a mãe acaba de ter um bebê normal, que ela olha para o filho dela no braço, ela começa a sentir uma alegria tão grande que ela esquece da dor do parto. É o Senhor dizendo assim, por mais que tu esteja passando por essa aflição agora, vai ter uma alegria tão grande te esperando que ela vai superabundar na tristeza e na angústia. E eu já te digo isso acerca do caminho da vitória que tu estás pedindo ao Senhor. Quando ele decidir abrir a janela do céu, ele vai fazer você sentir uma alegria tão grande, que você vai esquecer das dores de gerar essa criança. E eu não digo criança no sentido literal da palavra, eu digo da promessa, do propósito. Tu tá entendendo? Mas a nossa maior promessa continua sendo Jesus, raiando das nuvens para nos buscar. É algo que a gente não pode esquecer. Ele faz promessa e cumpre promessa. Ele tem prazer em cumprir promessa. Mas a nossa maior promessa continua sendo o céu. Eu gosto de repetir isso porque às vezes a minha humanidade quer esquecer que o que eu tenho que anelar mais do que a promessa cumprida é o céu. É o Jesus que vai aparecer e vai dizer assim, vinde benditos do meu Pai. É o Jesus que preparou um lugar pessoalmente para mim.
Eu preciso repetir isso continuamente, mais do que para vocês, para lembrar vocês. Eu preciso lembrar para minha alma que, independente das grandes promessas que ele me fez aqui, a maior delas continua sendo: eu vou preparar lugar e vou voltar para lhe buscar. Então, nós estamos vivendo dores de parto acerca de promessas, mas essas dores de parto acerca da maior promessa, todas elas vão encerrar quando Jesus raiar nas nuvens e dizer pra gente: vem. Aí não vai ter pranto, não vai ter tristeza, não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter nada, só gozo. Só vai ser alegria. Vai superabundar todas as dores, toda a ansiedade, todo o pânico, todo o medo. Tu entende? A gente precisa anelar esse dia, pedir mais pela presença do que pela promessa. A gente precisa ter uma certa vergonha, sabe? Porque tem dias que a gente entra na presença de Jesus e a gente pede mais que ele cumpra as promessas do que ele nos prepare para a maior das promessas. A gente precisa começar a se envergonhar acerca desse nosso egoísmo. Ele foi preparar lugar. E o que ele tem para nós não é algo que fica só para agora. O que ele tem para nós, porque promessa é bom, mas é passageiro. Tu entende? O que ele tem para nós o que ele tem para nós aqui na terra. Se a gente morrer, se cumpriu, morreu, acabou. E ele tem vida eterna. Existe promessa maior do que a vida eterna. Ele diz: eu não tenho a morte para vocês, eu tenho eternidade para vocês. Eu tenho algo que não acaba, que não tem fim, ainda que você esteja chorando hoje. Comece a enxergar que você não vai chorar mais pelo resto da sua vida com Cristo. Só vai ser alegria. Todas as vezes que você chorar e se angustiar, se levante. Que o Espírito Santo te faça lembrar que só vai ser alegria em breve. Só vai ser gozo em breve logo. Tá acabando. A mãe de Érica, ela fala sobre isso e Érica me disse, isso me ensinou. Ela diz: tá acabando. Jesus está voltando. E Érica me disse isso e eu fiquei olhando e disse: meu Deus, que certeza gloriosa. Tá acabando, ou seja, tudo que eu passar aqui nem se compara à alegria eterna que eu terei com ele. Amanhã a gente segue o versículo 22 em diante. Ziane, tu tá pronta, Ziane? Para entregar teu mistério aqui, tem 20 minutos para tu entregar e logo em seguida a irmã Vilma entra. Cadê Ziane, minha gente? Jesus é bom, né? A gente diz assim, eu digo assim: eu sou tão ruim para chorar. Até abrir o Evangelho de Jesus segundo escreveu João. Amém, glória a Deus, irmã Vilma. Ziane, eu vou te chamar, tá bom? Só vai ser alegria. Ziane Silva, convidar. Ziane, paz do Senhor. Paz do Senhor, tá me Liga ouvindo? a câmera, eu tô te ouvindo. Ligou a câmera, pronto. Liguei. Tá tão opaca. Eu acho que é a claridade da janela, eu acho, Ziane. Deixa eu fechar um pouco pra ver. Calma aí. Melhorou? Melhorou. Ah, não, Passa ainda liguei a lâmpada ainda. um paninho na tua câmera, pode ser que seja isso. A câmera pode estar passada. Melhorou. Não, tá bem escuro mesmo.
Paz do Senhor, meninas de glória! Eita, glória! Hein? Meu Deus, eu tô tremendo, parece que eu tô num congresso, hein? Eita, Jesus, deixa Jesus te usar bem muito. Amém, amém. O Senhor já confirmou, né, a minha palavra que Ele tinha me dado. E eu quero ser fiel, né, ao que o Senhor me entregou. Segunda Reis, capítulo 4, para a glória do nosso Deus. É um prazer estar aqui com vocês, meninas. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Livro de Segunda Reis, capítulo 4, versículo 1, para a glória de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Todas acharam, será? Bem na hora de eu entrar, a live caiu, acredita? Começou a travar. Aí eu tinha que fechar tudo e voltar de novo vazada. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Porém veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Licença para lá, por favor. Dá licença. Eu falei com Samuel, ele. dá licença, por favor. Mãe, ele puxou o meu dedo. Dá licença, os 2, por favor. Fecha aí, faz o favor. Desculpa, gente. Não sei se por aí tem, mas aqui tem muita criança. É, normal. Então, desde o dia que a Glória falou comigo assim, Ziane, se prepara que você vai trazer a palavra a primeira vez, e o Senhor colocou essa passagem no meu coração. Essa é uma passagem bem conhecida, né, irmãos, que fala sobre uma viúva. Uma viúva que ela vai ao lugar certo e à pessoa certa. Essa passagem nos fala que essa mulher, ela tinha 2 filhos e agora ela perde o seu esposo e ele tinha dívidas. E por causa dessas dívidas, a palavra fala que o credor veio para levar os seus filhos. Aí ela vai até Eliseu, o profeta, para falar para ele acerca do que estava acontecendo. E eu acho interessante que em vez dele falar, nossa, que dó, eu vou te dar alguma coisa, ele fala, o que é que você tem em casa? O que é que eu posso fazer por você? O que é que eu posso usar? O que é que o nosso Deus pode usar? O que é que você tem em casa? Aí ela diz, eu não tenho nada, senão... Aí acho que ela lembra, senão uma botija de azeite. Ela tá vazia, mas eu tenho ela, eu carrego ela. E aí a palavra nos fala que ele vai e fala para ela, então... Pega os seus filhos e pede vasilhas emprestadas aos seus vizinhos. Pede muita, mas não pede pouca não, é muita. E então a palavra fala que ele fala com ela assim, olha, entra, depois de pedir as vasilhas, pedir os vasos, entra para dentro da sua casa com os teus filhos e fecha a porta e ore ao Senhor. Aí a palavra fala que ela faz isso, pega e traz as vasilhas, e ela começa a encher. E ela vai derramando. Preste bem atenção nisso, que ela tinha uma botija vazia. Só que agora, na presença de Deus, aquilo que não tinha nada começa a encher. E ela começa a encher as vasilhas. E a palavra fala que ela fala com os meninos, traz mais vasilha. Porque ela ia enchendo e colocando à parte. Aí os meninos falam, não tem mais vasilha. E aí, por não ter mais vaso, o azeite parou. E então ela vai e retorna para o profeta, e o profeta vai e diz para ela, então agora vende o azeite, vende o que o Senhor te deu e vive do resto, pagai a sua dívida e vive do resto. Porque crente não prospera devendo, não é mesmo? E aí ela pegou e fez isso. E a introdução que Deus me deu dessa passagem é que naquela época, na época desses profetas, havia outros tipos de profeta. Havia outros tipos de ensino, porque naquela época
era se adorado a Baal, Astarote. Então havia outros deuses que o povo adorava. Em Juízes vai dizer muito sobre isso. Você lê os primeiros capítulos de Juízes, vai falar que aí o povo se desviou do Senhor, né, e se prostituiu com os outros deuses, com Astarote, com a Baal, e assim o Senhor fez o inimigo, entregou eles na mão do inimigo para que eles se voltassem ao Senhor. Então naquela época havia muito outros tipos de Deus, havia muito outros tipos de profeta. Aí aqui já vai iniciar falando que havia uma escola de profetas, e ela era dos filhos dos profetas, ou seja, ela sabia de quem que ela estava falando, ela sabia quem ela servia, porque naquela época que havia ensino sobre outros deuses, sobre o que eles podiam fazer, ela já estava aprendendo sobre o Deus do céu, o Deus que tirou o povo do Egito, o Deus poderoso, o Deus grande, ela já sabia sobre ele. Ela já aprendia sobre ele, por isso que é importante nós aprender sobre o Deus que nós servimos, porque na hora da luta, da dificuldade, nós vamos saber a quem recorrer e nós não vamos largar a mão de Deus por causa de nada. Aí ela pega e diz para ele assim, olha, o meu marido morreu e tu sabes que o meu marido era servo. Tu sabes que ele servia, porque naquela época era muito adorado, principalmente Baal. O que significa Baal? O Baal significa ali para eles que ele era o Deus que mandava chuva, o Deus da fertilidade, ou seja, o Deus que trazia coisa próspera. Aí agora ela se encontra no meio de uma seca, no meio de que faltava algo. Aí ela tá virando pro profeta, na minha percepção, naquilo que o Senhor me deu, e tá dizendo assim, olha, tem muita gente que por causa de muito menos foi servir a outros deuses, mas a minha casa não se curvou diante de Baal, a minha casa não se curvou diante de Astarote. Nós sabemos o Deus a quem servimos e é por isso que eu estou aqui, porque a minha casa, no meio da dificuldade, continuou servindo a Deus. No meio da dificuldade, nós ainda conseguimos dizer que Ele é bom, que Ele é grande. É por isso que eu vim aqui para dizer que nós servimos a um Deus fiel, um Deus justo. Nós não nos curvamos. Porque Baal era o Deus da fertilidade, o Deus que trazia chuva, e agora ela estava precisando de algo e ela não foi diante de Baal. Porque muitas das vezes, no meio da dificuldade, nós pensamos, Deus não está conosco, Deus me abandonou, Deus me deixou. E é aí que nós precisamos estar na escola de profetas, saber qual é o Deus que nós servimos, que é o Deus que faz, mas é o Deus também que permite nos faltar algo. E na hora que nos falta algo, a quem nós temos recorrido? É o teste, né? Qual é o lugar que nós temos ido para buscar o que nos falta? Qual é o lugar que nós temos ido para buscar aquilo que está nos faltando, aquilo que nós estamos precisando? Ela com convicção diz, o meu marido servia, a minha casa serve ao Deus Altíssimo. Nós não nos curvamos diante de Baal, nós não nos prostramos, porque nós sabemos que até na dificuldade Ele é Deus. Eita glória, aleluia. Glória a Deus. E então, ele vai dizer para ela, o que é que tu tens em casa? E ela vai dizer para ele, a tua serva não tem nada, eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. E ele pega e diz para ela, não, ele não vai falar para ela, é pouco. Não, isso aí que você tem não serve. Não, isso aí que você tá, é desse jeito que você tá pensando mesmo, não serve, vão ter que trazer de fora, vão ter que trazer a irmã Glória para usar o que ela tem. Vou ter que trazer a irmã Ziane para usar o que... Não, é o que você tem. Você sabia que o que você tem é o suficiente para o nosso Deus fazer milagre? Você sabia que aquilo que você tem, que você olha e fala, eu não tenho nada. Se eu tivesse igual a irmã Glória, eu tenho certeza que ia dar certo. Se eu tivesse e falasse igualzinho a irmã Glória, se eu tivesse esse entendimento igual ela, eu tenho certeza que quando eu fizesse ia dar certinho. E o Senhor está chamando alguém aqui para dizer o que é que você tem em casa. Não é o que é que Glória tem. Não é o que a Ilziane tem. É o que você tem em casa. O que é que você tem em casa? Porque o que você tem em casa é o suficiente para eu fazer, para eu encher. É a obra-prima do milagre. Aleluia. É
é o suficiente para tu viver, minha irmã. É o que É o você suficiente. Ah, se tu soubesse que quando você entra, o segredo é esse, não é trazer mais gente para dentro, não é buscar os vizinhos, não. Com os vizinhos você pega só os vasos. Oh, aleluia. O segredo é entrar para dentro, fechar a porta. Aí, olha que coisa mais tremenda que o Senhor me revelou nesta palavra. Por causa de glória, o credor veio para tomar aquilo que era dela. Por causa de que tinha uma dívida, o credor veio e disse: ó, vou levar para ser escravo. Sabe o que é isso? Às vezes por causa de na casa, às vezes por causa de alguém na família, o credor vem dizendo: eu vou levar, eu vou fazer de escravo, vou pegar os filhos, não, eu vou pegar o marido, não, eu vou pegar alguém da casa, porque tem uma brecha, porque tem alguém, Araiacebe canta, que deu brecha pra mim, tem alguém que entregou na minha mão, ele me deve. Mas deixa eu te dizer uma coisa, como diz a palavra, que por um Adão entrou o pecado, por outro entrou a vida, que é Jesus. Se você soubesse que mesmo que tenha alguém que deve alguma coisa pro diabo, mas se tem alguém, oh aleluia, que tem coragem de ir diante do Senhor e falar: eu não me curvo, eu não me entrego, mesmo na dificuldade, eu não me entrego. Pra ele. O Senhor vai entrar, aleluia, e o credor não vai poder levar nada que é seu. O Senhor está dizendo com alguém aqui: se você se posicionar aí diante de mim, fechar a tua porta, falar com quem pode, Araiaçubicandarai, eu vou encher, eu vou pegar o que tu tem, eu quero usar o que tu tem. Oh, aleluia, o credor não vai levar ninguém, não vai ter mais escravo, teus filhos não vai mais desviar, o teu marido não vai mais embora de casa. Não vai, porque se por entrou a dívida, por o credor veio, oh aleluia, por causa de também, o credor vai ter que ir embora. Ou por causa de que se posiciona, o credor tem que voltar para trás. Ele tem que ver, chegar e falar: não, ali tem a marca do sangue, o sangue de cruz. Oh, e ele já diz: tetelestai, tá pago. A sua dívida tá paga nele. A dívida da tua casa tá paga nele, mas tem que ter posicionamento. Oh, eu não sei se tem alguém para pegar isso aqui. O seu posicionamento, você pegar o teu pouco, ou aquilo que você vê e fala: não é nada, Senhor, não dá para nada isso aqui, não dá para alimentar ninguém, eu vou morrer, minha casa vai morrer. Talvez você tenha proferido: a minha casa vai ficar dessa maneira. Ah, mas se você soubesse que por tua causa, por causa do sangue de Cristo, que você clamar para a tua vida, para o teu casamento, para os teus filhos, ele vai entrar e o credor vai ter que sair. O credor vai sair envergonhado. Aqueles que disseram: a casa dela vai cair, não vai ter mais jeito, o nosso Deus vai entrar. Mas ele entra onde ele é chamado. Ele entra onde tem alguém disposto a oferecer alguma coisa, porque nós temos a mania de ir diante de Jesus só para pedir. E sabe qual é o negócio aqui? É que o Senhor falou com ela: o que é que você tem? Às vezes nós vamos diante do Senhor querendo: Senhor, me dá, Senhor, faz. E o Senhor está dizendo: o que é que você tem? O que é que você vai fazer diante disso? O que é que você vai fazer diante disso? Porque às vezes o que nós fazemos é sentar e chorar, ou ficar o dia inteiro igual a galinha da Angola: tô fraco. Aconteceu comigo, sabe? Um dia, numa segunda-feira, o meu corpo todo doendo. Não, começou no domingo. Eu cheguei na igreja, na ceia, eu não conseguia levantar, irmãos. O corpo doendo, a seta, eu sabia que era uma seta maligna, e eu fiquei o dia inteiro deitado. E falando: Senhor, eu tô fraco, eu não tô conseguindo. Aí na hora que eu me levantei, que o Espírito Santo falou comigo: você vai ficar deitada? Você vai ficar desse jeito? Aí eu me levantei e orei à noite e falei: Senhor, eu repreendo, eu não aceito esse mal na minha vida. E depois eu levantei de madrugada e fui orar. E quando eu dobro o meu joelho de madrugada às 5 da manhã para orar no meu sofá, eu vejo o anjo que desceu na cozinha, porque é diante o nosso posicionamento que o Senhor envia recurso, ele envia socorro. E às vezes nós estamos esperando o Senhor fazer alguma coisa e nós mesmo não entramos na nossa guerra. Como diz a mulher do fluxo de sangue, ela gastou tudo
tudo que ela tinha para ela ser curada e não pôde, aí ela foi no Senhor. Porque às vezes nós estamos assim, nós precisamos gastar. O que é que você tem gastado diante do Senhor? Será que nós temos esperado? Senhor, faz, aí a gente não ora, não lê a palavra, não se posiciona. O Senhor está chamando alguém aqui a se posicionar, a usar o que Ele te deu. É pouquinho. Às vezes a gente fala assim, eu não vou cantar porque não, eu não tenho a voz igual fulano. Aí eu não vou pregar porque eu não sei pregar de tal maneira. O seu pouquinho. Você sabia que o seu pouquinho é suficiente para alimentar uma multidão? Sabia que com o seu pouquinho é suficiente para encher muitos vasos? Você sabia disso? Que o teu pouquinho que você olha e despreza, tem alguém olhando e dizendo, eu quero essa vinha para mim, troca comigo? Ah, se você soubesse que o que você tem alguém olhando e dizendo, olha, eu queria para mim, eu queria ter isso, eu queria saber falar assim, você tá olhando e desprezando o que Deus te deu. Tá igual quem ganhou um talento, ah, não vou granjear não, porque é só um. Ah, não, é só isso. Você sabia que com o seu só isso alimenta a multidão, com o seu só isso enche vasos, muitos, não é poucos não, muitos vasos. Muitos! Não é poucos, não, é muitos vasos. Você sabia que dá para saciar muitos? Que dá para pagar dívidas. Paga dívidas que só o nosso Deus paga. Hã? O azeite não acaba, o azeite parou. Parou. Meu Deus, tá muito forte. Coisa linda. Coisa mais linda, Jesus. E era só um pouquinho. Ela não tinha nada, é só a botija. E sabe que às vezes nós estamos assim? A gente quer ser cheio. A gente quer que Deus faz e nós não trazemos nada. Mas eu quero ser cheio. Você trouxe o que para ser cheio? Você trouxe o que para encher? Às vezes nós estamos cheios, sabe de quê? Das tempestades, do barulho do vento. Nós estamos cheios de muitas coisas. O espaço que deveria ser só de Jesus, nós estamos sendo cheios das coisas, dos nossos achismos, das nossas vontades, do nosso querer. E o Senhor está dizendo, você quer ser cheio de quê? O que é que você trouxe para me encher? Tem gente que tem o cesto, traz o cesto para ser cheio de pão. Tem gente que tem a botija para ser cheio de azeite. O que é que você trouxe para ele encher? Ah, não, mas que eu não trouxe nada, não tinha nada, eu achei que aquilo ali não dava para nada, aí eu deixei lá guardado. Aí eles pegam muitos vasos emprestados. E me chama muita atenção sobre os vasos, que eles tinham vaso, aqui a Bíblia não explica. Mas já pensou, eles pediram os vasos e alguns vasos teve que ser limpo. Porque tem vaso que ele é para ser cheio, mas às vezes ele fica muito tempo encostado, sabe? Aí tá cheio de poeira, cheio de teia de aranha. Aí às vezes até olha para assim, não, acho que esse vaso não dá muita coisa, mas na hora que lava ele, na hora que ele é limpo, porque pela palavra vós sois limpo. Já imaginou o vaso? Você olha para si e fala assim, não, eu sou agora só um vaso encostado. Eu vou ficar encostado aqui um pouco e não dá para usar não. E o Senhor está dizendo, traga o teu vaso, porque tem alguém que tem algo que enche. Porque a tua botija vazia, diante do céu, ela fica cheia. E aí há outras pessoas que estão pensando assim, que você pensa que você tá ruim. Aí vem alguém que tá pior que você. E aquilo que o céu te deu, enche essa vida, cura essa vida. Já pensou nisso? Tem vários tipos de vaso. Aí tem aqueles vasos que às vezes tá rachado, sabe? Mas na mão de Jesus não tem lixão. Diante do nosso Deus não tem lixão. Quem sabe os tipos de vaso que aquela mulher pegou. Mas todos foram cheios. Porque vaso, ainda que quebrar, disponível, o Senhor enche. Que vaso, ainda que sujo, ainda que faltando alguma coisa, mas se tiver disponível, o nosso Deus vai levar para lavar. Ele lava no sangue dele. Lava no sangue de Jesus, fica limpinho e ele enche. Enche com o quê? Com azeite. Enche com azeite. O azeite é a oração. Através da oração, os vasos é cheio. Será que nós estamos dispostos mesmo a ser cheio? Porque é muito fácil nós sermos cheios através da vida de alguém. Mas a nossa casa ser cheia, por causa que nós estamos nos posicionando no secreto. E sabe o que me chama a atenção?
é que nós estamos acostumados com Deus que abre porta, com Deus que cura. Aí vem aqui essa mulher e Deus fala com ela: olha, entra e fecha a porta, porque o nosso Deus, o Deus de portas abertas, também é o Deus de portas fechadas. Ele O é. Deus que é também de portas fechadas. E olha para você ver, ele não precisou escancarar para ninguém. Ela entrou, fechou a porta, só ela e os filhos. Porque tem coisas que o Senhor quer fazer comigo e com você que é no secreto. Ah, mas o Senhor tá tirando alguém. Ah, mas tá afastando alguém. Ah, mas as portas estão fechadas. Já parou para pensar que o nosso Deus quer se mostrar para você no teu secreto, com as portas fechadas mesmo, igual ele fez comigo? Me dá teu serviço. Me dá teu serviço que eu cuido de ti. O Senhor tem dado uma reviravolta tão grande. Me pôs no ciclo de oração. Eu nem gosto de entrar. Me dá teu serviço que agora você vai para a obra. Vai ficar mais disponível. E aí? Eu falei, já que é o Senhor, então o Senhor vai enviar o recurso para o uniforme, que já me colocar para a festa. E o recurso veio, porque o nosso Deus é Deus de portas fechadas também. Nós temos costume de dizer o Deus que acalma a tempestade. Mas você sabia que o Deus que acalma a tempestade é o mesmo Deus da tempestade? E que ele não te abandona dela? Que o Deus da porta fechada está dentro da porta fechada com você. Ele passa com você. Às vezes a gente quer ver. E o Senhor está dizendo, confia. A nossa confiança está em quê? No credor que disse, eu vou levar para ser escravo. Às vezes em alguém que disse, meu Deus, vem todo dia passo para ir para a igreja. É tanto trem que eles arrumam na igreja e tá do mesmo jeito. Tá não. Lembra quando Davi já planejava fazer o templo? Aí quem deu ele a planta? Deus deu ele a planta. Porque aquilo que estava no coração dele, aquilo que almejava o coração dele no céu já estava assinado, já estava pronto. É isso. No céu já estava pronto. Ah, mas não, eu senti no meu coração, acho que é isso. É isso mesmo. Lá no céu já está pronto. Já fica com isso, fica com o que Deus falou. Fica com as coisas do céu, porque às vezes, aparentemente, nada está acontecendo. Às vezes, aparentemente, é só guerra, é só tempestade. Mas deixa eu te dizer, o Senhor, às vezes, ele vai nos provar para saber aonde está a nossa confiança, como essa mulher aqui. A confiança dela estava no Senhor. Ela poderia ter feito igual os outros, porque tanto os outros naquela época ia para Baal, ia se refugiar em Baal, em Astarote, porque achava que eles podiam fazer alguma coisa. Porque nós temos a mania de abandonar as coisas de Deus. Nós temos a mania de entregar as coisas de Deus por causa da dificuldade. E o Senhor está nos chamando nessa manhã. Deixa eu te usar. Deixa eu usar o que você tem. Deixa eu fazer através de você. Deixa eu mostrar para o credor que a sua casa tem dono, que a sua família tem dono, que os teus filhos não vai ser escravo, que porque os teus filhos já têm dono e o seu dono, aleluia, já deu liberdade. Já tem liberdade porque ele gritou tetelestai, tá pago. A minha dívida, a sua dívida, a dívida da tua casa já tá paga. E eu quero liberar esta palavra para a sua vida. Que o Senhor venha te dar direcionamento. Que o Senhor te fortaleça para o secreto. Porque às vezes nós queremos estar em evidência, sabe? Que alguém veja, que alguém nos ajude. Às vezes nós estamos igual, sabe? Marta, Senhor, você não tá vendo, a minha irmã não vem me ajudar. E às vezes a gente fica colocando desculpa em Maria para não ir diante de Jesus. Às vezes a gente colocamos desculpa nos afazeres, nas coisas, nas coisas do cotidiano. Em Maria, se a Maria me ajudasse, eu tenho certeza que eu ia. Eu ia estar mais presente na sua presença, eu ia estar mais no secreto. Não, se o meu marido estivesse caminhando, eu tenho certeza que eu ia ser mais crente. Não, se Glória viesse aqui me ajudar, tenho certeza que ia dar certo. E o Senhor está dizendo, pare de colocar desculpa na circunstância. Para de colocar desculpa no irmão ou na irmã para não servir como eu te chamei para servir. Eu te chamei para receber Jesus em casa, mas também para ter intimidade com ele, de ouvir a voz dele e compreender.
Você, Marta, não foi só chamada para receber o amigo em casa. Você foi chamada para estar aos pés dele, ouvir o que ele tem para dizer acerca do reino do céu, para que você possa chegar em lugares e dizer: eu conheci um amigo e ele me disse que aqui não é o fim, que ele tem preparado lugar para mim e para você. Ele tem cura, ele tem libertação, sabe isso na sua casa? Ele pode entrar. É isso, Maria. É isso que ele tem para mim e para você. Não se preocupe com os afazeres, não fica fadigada com o dia de amanhã. O nosso Deus tem intimidade. Mais do que os afazeres, mais do que o teu casamento, mais do que aquilo que você sonha, o Senhor tem intimidade para você. Mais do que aquilo que você tanto almeja, fala: o Senhor não me deu ainda, o Senhor não fez ainda, o Senhor não entrou ainda. E o Senhor está dizendo: vem para os meus pés, ouvir a minha voz. Essa é a melhor parte. A melhor parte não é ser curado. A melhor parte não é chegar na igreja e dizer: o Senhor fez tal milagre, o Senhor fez tal coisa para mim. A melhor parte é estar aos pés dele, ouvir a voz dele, dizer que ele é grande, que ele é bom, que ele cura, que ele ressuscita os mortos, que ele vem visitar como amiga a sua casa. Sabe isso? Como às vezes ele vem aqui na beirada da minha cama: vamos orar? Vamos ler a palavra? Não tem coisa melhor que isso, minhas irmãs. Estar diante dele e ele ser o seu amigo, ele ser seu confidente, ele te direcionar. E então, ela encheu todos os vasos. Aí os vasos acabou e o azeite parou. Sabe, vaso? O azeite só para. As coisas do céu só para de descer, só para de fluir. Porque acabou o vaso. Não tem mais vaso. Não tem mais vaso disponível para o Senhor usar. E talvez você é o vaso que está encostado, falando: não dá mais para o Senhor fazer. Eu não tenho como fazer, eu não tenho nada a oferecer. E o Senhor está dizendo: o que você tem é o suficiente para me fazer. Porque enquanto você conta com a sua sabedoria, com aquilo que você tem, nada vai acontecer. Ah, mas se você contar com o céu, se você contar com o que eu tenho para dar, pode ter certeza que o que você tem vai ser o suficiente. O que você tem vai ser o suficiente para eu agir, para eu curar, para eu libertar, para eu entrar com providência, para eu curar. É o suficiente que você tem. Deus quer usar o que você tem. E então a palavra fala que depois que ela foi lá, eu imagino que ela vendeu e ela pagou a dívida. Porque nós não prosperamos devendo ninguém, dando calote em ninguém. E se eu devo, se você deve, paga. Mas trazendo para o espiritual, se você tem algo, peça perdão, conserte diante dele. Ele ainda está disponível. Entra para o quarto, fecha a porta, fala com o teu pai em secreto. Porque no secreto tem milagre, no secreto tem vaso cheio, no secreto tem botija cheia. Aquilo que está vazio, o Senhor enche. Aquilo que parecia o fim, o Senhor dá jeito. Ele tem milagre no secreto. Não espera que alguém venha e faça. Talvez você pode pegar emprestado alguns vasos, sabe? Porque às vezes nós precisamos, né, de uma palavra de ânimo, mas que essa palavra de ânimo hoje você venha entender que a circunstância nunca foi, que a circunstância contrária nunca foi o final. A circunstância contrária não anula a palavra e nem a promessa de Deus sobre o povo de Israel. A circunstância contrária não anula aquilo que o Senhor já decretou sobre a sua casa. O Senhor já disse, é vitória. O Senhor já disse: vou levantar, eu vou usar, e é isso, fica com o que Deus te deu. Porque a circunstância, às vezes, a tempestade vai falar tão alto, que a gente vai pensar: não é Jesus que está ali, é um fantasma. Mas deixa eu te dizer, ele não te abandona na circunstância difícil, ele passa contigo. E que você venha ficar com essa palavra crendo que o nosso Deus é o Deus de milagre. Mas nós temos que ser aqueles que buscam, aqueles que se posicionam. Porque, ele, como disse a Glória, ele está lá esperando. Ele está lá no secreto esperando preencher.
para fazer o milagre. E eu vou orar pela sua vida. Pai amado, Pai santo, que a poderosa mão do Senhor possa de encontro às minhas irmãs. Se tem alguém aqui, Jesus, nessa live que chegou pensando, eu não tenho nada para oferecer, eu não tenho nada para ser cheio, meu Pai, que ela venha entender agora o que ela tem é suficiente, que ela venha usar exatamente o que o Senhor deu para ela, que ela não venha almejar ser igual a alguém ou fazer tal coisas mirabolantes. O Senhor não precisa de coisas mirabolantes, porque o Senhor é simples, o Senhor é humilde. E é nisso que o Senhor quer fazer, é nisso que o Senhor quer entrar. Pai, se entrou alguém aqui aflito por causa da circunstância, que ela venha aprender a confiar no Senhor, acreditar que o Senhor é Deus de milagre, é Deus poderoso, é Deus santo, que ainda que há outros deuses que tenham nome, ainda que há outras pessoas que confiam em carros, em cavalos, nós estamos aqui nessa manhã confiando no nome do Senhor. Assim, ó Pai, eu quero te agradecer por cada vida. Pai, se entrou alguém aqui vazio, o Senhor é poderoso para encher. Ó Pai, para abastecer, ó Pai, esta pessoa da Tua palavra, da Tua presença. Se entrou alguém aqui fraco, ó Pai, que ela venha sair fortalecida pelo Senhor. E que o nome do Senhor venha ser glorificado através dessas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 Eliane. Deus continue te abençoando e te usando muito. Amém. Vou trocar aqui, já vou chamar a irmã Vilma. Irmã Vilma, vou lhe chamar aqui agora. Irmã Vilma tá por aqui? Deixa eu lhe chamar aqui. Convidar. Pai do Senhor, irmã Vilma. Amém, Glória. Veja se a senhora consegue ligar a câmera aí hoje. Só um minutinho. Glória a Deus, deu certo! Oh, que bênção! Fique à vontade. Obrigada, Glória. Quero saudar a todas essas mulheres de Deus e a todos com a paz do Senhor. É sempre uma alegria estar aqui, né? Pela segunda vez. Hoje não esperava, né? Estava me organizando porque hoje eu vou atender no presencial na igreja. Mas para mim é uma alegria imensa estar aqui com vocês. Você termina que horas essa live? Que é quando é pela parte da manhã, Glória? Geralmente 10 horas? 10h30. 10 horas, 10h30. Mas a gente vai até 11h10. Tá tranquilo. Prometo ser bem rápida, tá bom? Vamos lá, eu quero ler um texto. Quando você falou, de repente, assim, né? Quando eu entrei, porque hoje de manhã, graças a Deus, em casa, Eu disse, aí você eu vou falou aproveitar. para trazer uma palavra. Eu falei, ai meu Deus, o que que eu vou, né? E que eu vou levar ali para essas mulheres, porque sempre é uma responsabilidade, assim, enorme, né? Quando se fala da palavra de Deus. Mas quando eu vi, assim, você falando e o Espírito Santo já tinha testificado no meu coração o que trazer, e também a amada irmã que acabou de passar por aqui também trouxe uma palavra gloriosa falando do azeite, que simboliza o Espírito Santo, assim como você também falando do Espírito Santo. E Deus colocou no meu coração em Mateus 25, e o primeiro até o versículo 5, que diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes
E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo. Olha só, para essa breve reflexão, e eu creio que o Espírito Santo de Deus continuará falando conosco, eu gostaria de titular essa reflexão sobre o custo da espera. E entendemos nesse texto, porque o horário não dá para a gente ler o texto, mas eu vou pedir para as amadas irmãs ou alguns irmãos que nos acompanham, para que depois vocês possam ler o capítulo de Mateus inteiro, que fala sobre a parábola das 10 virgens, né? Esse texto, ele fala sobre o tempo Kairos e o tempo Cronos. O tempo Kairos é o tempo de Deus, é aquele tempo soberano. O tempo de Deus, porque para Deus um dia é 1000 anos, e 1000 anos para Deus é um dia. É fato que na soberania de Deus e na nossa humanidade, Deus ele vai trabalhar em cima do que nós somos. Mas o tempo de Deus é diferente do nosso, né? Nós sabemos disso. E o tempo Cronos é o nosso tempo, é o tempo aqui, o relógio. Fala sobre segundos, minutos, horas. E o nosso tempo, muitas das vezes, ele anda na contramão de Deus. O nosso tempo, muitas vezes, ele não parece que ele não se encaixa ao tempo do nosso Deus. E esses dois tempos, eles não andam juntos. Então, temos que entender que sempre nós vamos fazer planos, mas nem sempre os nossos planos parece que se encaixará com o tempo de Deus. Nós precisamos entender que o que Deus tem para nossas vidas é muito maior e melhor do que o nosso tempo e o que nós, muitas das vezes, colocamos como um propósito de vida em esperar. E esperar sempre vai fazer parte. Se eu fosse perguntar aqui na live, eu vou perguntar. Eu gosto quando as mulheres interagem, né? Quem aí na live, ou melhor, quem aqui na live espera por algo da parte de Deus? Se você espera por algo da parte de Deus, coloca eu espero, eu. E o Senhor vai, eu creio que o céu está registrando que você está esperando algo da parte de Deus. É como, por exemplo, você esperar uma gestação, você esperar 9 meses. É como você esperar numa fila do supermercado. É como você esperar na fila de um banco. Então, tudo tem uma espera. Só que toda a espera, eu gostaria aqui de dizer para você, toda a espera, ela custa algo. Toda espera vai custar algo de nós. Não tem para onde correr. Ontem eu estava atendendo uma pessoa na terapia e falando sobre promessas. Que Deus ele tem promessas, sim. Deus tem promessa na minha vida, Deus ele tem promessa na tua vida. Só que, muitas das vezes, o que implica em nossas vidas é o tempo. Uhum. Só que a gente se agarra à promessa. Por exemplo, quando Deus diz que vai fazer algo na minha vida, na tua casa, na tua família, vai abrir uma porta, que Deus vai te enviar, que Deus vai te levar, a primeira coisa que parece que inconsciente, a gente já espera que isso vai ser rápido ou de repente. É fato que Deus ele pode trabalhar de uma forma rápida, trabalha, porque quando ele fala, o tempo é dele. Mas o que acontece? Nós nos esquecemos que quando temos uma promessa ou quando Deus ele fala algo para nós, existe algo muito crucial, que é esse caminho que nós vamos percorrer, que é o tempo. Então, da mesma igualdade que nós esperamos a promessa, nós temos que saber que o tempo, ele é crucial nas nossas vidas. Esse texto, ele fala de uma parábola que Jesus conta falando da história. Essa metáfora, ela se assemelha com o reino dos céus. E é feito por 10 virgens. 10 mulheres que se prepararam para o casamento, para encontrar o noivo.
todas se vestiram, sonharam, se arrumaram. Mas o que que acontece? Todas elas não sabiam a hora que o noivo ia chegar. E eu achei lindo, Glória, que Deus ele te usou de uma forma tremenda nessa manhã, sobre falar do reino de Deus, da maior promessa que é saber que um dia nós iremos sair daqui. E eu costumo dizer que nós vivemos aqui 40, 50, 30, 70, 80, 90 anos, mas que a nossa pátria, o nosso lugar, ele não é aqui. Não é aqui. E a Bíblia também diz, né? A Bíblia também diz que miseráveis homens somos se só vivermos agarrados com as coisas desse tempo presente. Então, até um certo momento, elas estavam aguardando o noivo, mas a espera, ela exige algo de você. Ela exige algo de mim, de você e de todos que esperam da parte de Deus. E eu até rapidamente coloquei aqui que não importa o nível de espiritualidade, não importa. Você pode estar num nível elevado, você pode orar, você pode jejuar, você pode estar com sua vida diante do altar de Deus, mas eu vou te falar nesta manhã. Toda promessa ou tudo aquilo que Deus vai fazer na nossa vida, existe um custo, que é a espera. Grave aí no seu coração, não importa o nível da tua espiritualidade. Manter a esperança custa caro. A Bíblia diz que as 10 virgens, para a gente correr aqui, tá vendo que eu estou um pouco acelerada, né? É justamente para correr contra esse tempo. A Bíblia, ela diz que as 10 virgens se vestiram, se prepararam, e todas elas dormiram. Aí eu gostaria que as irmãs, aí, as amadas irmãs, colocassem assim, por quê? Por que elas dormiram? Ou então coloca assim, por quê? Para me ver que vocês estão bem atentas e interagindo comigo. Olha que lindo. São as mulheres maravilhosas de Deus, cheias do poder e da graça de Deus. Essas meninas de glória, meu Deus, eu tenho conhecido cada uma. Eu digo, Deus, muito obrigada pela vida delas. Cada história de vida, uma diferente da outra. O trabalhar de Deus de forma única e peculiar. Que Deus abençoe. Então, todas elas dormiram por quê? Porque esperar custa. Custa tudo. Meu Deus. Porque esperar custa. Agora, Glória, me diz uma coisa. Quem é que dorme na véspera de um casamento? É difícil, né? Porque o que acontece? Só o cansaço nessa espera que vai fazer você vai dormir. fazer você dormir. É vencido pelo cansaço. Isso, Glória, exatamente essa palavra. Vencido pelo cansaço. Meu Deus. Porque imagina você, seu casamento é amanhã, seu vestido está pronto, os convidados estão prontos, tudo está pronto, o buffet está pronto. Com certeza vai bater aquela ansiedade que ou você vai tomar um chazinho de camomila, de hortelã, vai tomar alguma coisinha para dormir. Mas o que faz alguém dormir mesmo no momento de ansiedade, no momento de uma espera muito profunda, é o cansaço. E isso quer dizer que essas noivas, elas se cansaram. Por quê? Em Provérbios 12, 13, depois você pode ler, se você quiser marcar aí, é que a esperança demorada, ela enfraquece os corações. Eu tinha acabado de pensar nesse versículo. Ô, glória! Você vê que nós estamos no mesmo espírito. A esperança demorada, ela enfraquece o coração. E eu quero dizer nesta manhã que para quem está cansado, desanimado, quem está aguardando a esperança do Senhor, a esperança viva, daquele que todos os dias tem a graça para derramar na tua vida e a misericórdia dele que se renova a cada manhã. E olha só, mas a única forma de vencer o custo da espera é se você tiver o óleo.
Por isso que quando eu vi, Glória, você falando do Espírito Santo, essa palavra tocou demais no meu coração. E quando a irmã também que passou por aqui trazendo uma palavra da parte de Deus, eu falei, meu Deus, hoje é sobre o óleo, hoje é sobre o Espírito Santo. Então, eis-me aqui também para caminhar por essa linha que o Senhor está nos levando nessa palavra. Então, a única forma de vencer o custo da espera é se tiver o óleo. Porque se não tiver o óleo que simboliza o Espírito Santo, que é a própria presença de Deus, você pode ter certeza que tudo vai faltar na sua vida. Mas o que diferenciou que as loucas não tinham o óleo? As virgens prudentes, elas dormiram e se cansaram. Olha só, gente. Preste atenção. Nessa parábola das 10 virgens, as 5 loucas e as 5 prudentes, elas dormiram e todas se cansaram. Porém, as prudentes manteram o óleo, manteram a chama do Espírito Santo acesa. Mas as loucas não tinham o óleo. Mas quando ouvi um grito, eu não li esse versículo, mas eu creio que as amadas irmãs depois vão ler direitinho para entender. Houve-se um grito e ouviu, o noivo está chegando. Olha só, não é o teu vestido, não é a tua casa, não é o teu carro, não é o teu sapato, não é a tua aparência que vai fazer com que esse óleo mantenha vivo na tua vida. É muito bom a gente ter uma autoestima, é maravilhoso o autocuidado. Eu sempre falo aqui na terapia que é crucial mantermos, sim, sempre trabalho nas mulheres o amor próprio, o autocuidado, a autoconfiança, a identidade, que isso é muito importante, pois as situações nos faz nos perder diante de quem nós somos, inclusive o custo da espera pode fazer você perder a sua identidade. O custo da espera possa ser que a sua autoestima vá lá para baixo. Mas nessa manhã Deus está dizendo, se você manter o óleo acesa, o autocuidado, o amor próprio, a autoestima estará sempre no nível em qual Deus escolheu para estar na sua vida e na minha vida. Então, chegou a hora, Glória, do casamento. Quando ouve-se um grito, o noivo está chegando. E todas correram para se encontrar com o noivo. É assim que eu imagino como será naquele grande dia, né? Essa parábola, ela se assemelha a essas 10 virgens, que é semelhante ao reino dos céus. Então, quando o noivo está chegando, elas correram. Em meio à escuridão, as portas se abriram. E o que acontece? Elas foram seguindo. Mas o que acontece? As prudentes levaram consigo o óleo, mas as loucas não tinham óleo. E só ia entrar por aquelas portas quem tivesse o óleo aceso, as lamparinas acesas. Então, nessa manhã eu quero te perguntar, o que tem feito apagar a lamparina? O que tem feito apagar esse óleo que muitas vezes estavam vivo na tua vida e agora está quase se acabando? Quase que você não vê ou não tem nada de óleo. Mas eu quero dizer para você que se você estiver ligada na promessa que foi falada nesta manhã, que o Jesus estava indo para o Pai, mas deixou conosco o Consolador, o Espírito Santo, que ele estaria conosco, não é um dia, 2 dias, é todos os dias. Todos os dias ele está conosco. Então, quando elas seguiram juntas, mas quando chegou na porta, é como que diz assim, cadê o teu óleo? Cadê o óleo? As loucas não tinham, Glória, o óleo. Agora, me pergunte por que elas não tinham óleo. Vamos lá de novo. Pergunta, por quê? Perguntem aí. Vou esperar um pouquinho. Oi. Já começou. Olha isso! Glória a Deus. Sabe por quê? Porque a esperança
Porque a espera matou a fé e a adoração. Porque a espera, muitas vezes, vai matar a tua fé e matar a tua adoração. A partir do momento que você estiver esperando algo da parte de Deus, e o que você espera, o cansaço vencido, venha apagar a fé, a adoração e a tua espiritualidade, você pode ter certeza. Ah, Vilma, mas eu trabalho na obra. Ah, Vilma, mas Deus me incumbiu um dom. Mas Deus me deu uma responsabilidade. Gente, deixa eu falar algo importante que o Espírito Santo toca no meu coração. Para falar para essas mulheres de Deus. E sempre quando Deus me leva para trazer uma palavra, eu sempre falo. A tua adoração não é maior do que a obra. Glória, quantas pessoas estão carregando, sabe, fazendo a obra de uma forma com tantos afazeres. O que eu falo é que é louvável a gente fazer a obra, é louvável você ter responsabilidade, sim, mas a verdadeira adoração de você dizer, Senhor, eu estou indo para a tua casa, Senhor, eu estou indo adorar o teu nome, Senhor, não me importa, assim como aquela mulher samaritana que disse, Senhor, onde nós iremos te adorar, onde nós iremos te louvar. Uns dizem que é no templo, outros dizem que é no monte. Senhor, eu estou confusa, me diga. Aí o Senhor disse, importa que os verdadeiros adoradores, aleluia, o adorem em espírito e em verdade. Então a tua adoração é muito maior do que qualquer obra que você for entregar. Então, muitas vezes queremos fazer a obra de uma maneira, abraçar o mundo. Aí você faz parte do departamento da escola dominical, é secretária. Aí você... Deixa eu dizer algo para você. Eu não estou aqui querendo desanimar você. Mas eu estou querendo dizer aqui, através do Espírito Santo de Deus, que a tua adoração é maior do que qualquer obra. E sabe por que eu estou falando isso? Porque talvez ir para a igreja... carregar, fazer as coisas no automático, não é o suficiente. Sabe por quê? Porque o cansaço não pode roubar o que você tem de melhor, que é a adoração. É verdade. Olha só, quando as loucas bateram para a gente terminar na porta, o noivo disse, não as conheço. Porque tudo que o noivo queria... era o óleo. Cuidado para não manter só a aparência de noiva. Cuidado para a gente permanecer com a nossa aparência externa, física, mas não se esqueça que o interior é que faz parte da verdadeira adoração. Então, quando elas chegaram nas portas ali do Cordeiro, que Deus olhou para elas e disse, não as conheço, é porque 5 estava com óleo e 5 não estava com óleo. Então que nenhum cansaço venha apagar a tua fé, não venha apagar a promessa e nem a espiritualidade daquilo que Deus entregou nas tuas mãos. Então é sobre isso, foi essa palavra que Deus colocou no meu coração nessa manhã. Sei que a gente não consegue esmiuçar de uma forma mais precisa para que a gente pudesse mastigar melhor, mas eu acredito foi que... de repente. Mas foi bom esse de repente, Mas né? Porque eu quero ouvi-la em 1h30. Jesus! Amém, amém, glória. Então é sobre isso, gente, que o custo da espera não venha apagar o óleo que verdadeiramente você tem como uma noiva que espera ele hoje, agora, e não amanhã, nesse momento. Amém? Amém, irmã Vilma. Deus abençoe. E fique sabendo, minha filha, que a gente vai querer a senhora aqui direto. Amém. A senhora já sabe Amém. disso já. Obrigada. Beijo, irmã Amém. Vilma. Beijo. Ô, Glória, se você puder colocar aí, né, o nosso telefone para as amadas irmãs que ainda não fazem terapia, quero mandar um grande beijo para todas. Vocês que estiverem aí
que faz terapia, coloca aí alguma coisa, eu faço. Eu sei que talvez esse horário não é o horário de costume, né? Mas tem algumas, e não dá para mencionar o nome de todas, mas eu quero mandar carinhosamente um forte abraço a todas as meninas que fazem terapia e dizer que vocês são uma bênção e dizer que muitos cristãos, Glória, estão exaustos, sobrecarregados. Mas eu quero dizer aqui que a terapia convencional, ela é maravilhosa, mas que a terapia cristã, você pode ter certeza que ela vai surtir um efeito muito além, porque nós trabalhamos a parte humana e a parte espiritual, assim como Paulo disse que nós somos alma, corpo e espírito. E espírito. Então nós temos que cuidar do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Que Deus abençoe a todas. Tenham um bom dia abençoado debaixo da presença do Senhor. Obrigado, Glória, pela oportunidade mais uma vez Eu e que pela agradeço pela disponibilidade de estar aqui com a gente, deixando Jesus lhe usar para a gente aprender e receber do céu. Amém, meu amor. Deus abençoe. Amém. Minhas meninas, eu vi alguns comentários aqui, quero fazer, não foi? Das meninas que ainda não fazem terapia com a irmã Vilma. Entra no meu direct, no meu perfil, que eu mando aqui. Eu não consigo colocar o contato, eu não consigo sair para colocar o contato aqui. É preciso que você vá lá no meu direct para eu mandar a arte a arte profissional dela, que tem contato e mais informações para vocês entrarem em contato. Aí vocês vão dizer que assistiram a live, conheceram ela através aqui da live, e aí você já marca sua consulta, seu atendimento. É uma bênção, Daniela, é uma bênção. E vocês vão se alimentar muito, vai ser maravilhoso. Vai cuidar da tua alma e do teu espírito, da tua mente e do teu espírito. É muito importante. É como eu disse no começo, tu vai abrir a tua mente para alguém que tem base na palavra para te ajudar. Não é qualquer pessoa que pode te ouvir, te ajudar de maneira superficial. Tá entendendo? É algo que vai além da alma, vai para o espírito, vai cuidar espiritualmente de você. Então, vai lá no meu privado que eu te mando o contato. É online, viu? Então, para quem não sabe, é online. Isso vai ajudar muito vocês. Inclusive, para quem tá perguntando sobre o YouTube, eu vou postar a live toda no YouTube. Eu acredito que antes de 7 horas da noite eu tô postando, tá bom? No YouTube. E eu vou colocar sempre na descrição. Eu vou me atentar a colocar sempre na descrição o contato da irmã Vilma, tá bom? Para vocês conseguirem acessar. Deus abençoe vocês, minhas meninas. Estende tua mão pra cá, assim, ó. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. Que Deus abençoe vocês. Estaremos juntas amanhã no horário normal. Meio-dia amanhã, meio-dia quinta e meio-dia sexta. Tá bom, minhas meninas? Deus abençoe vocês. Fiquem com a palavra liberada da parte de Deus. Fiquem ruminando essa palavra. Vai pro YouTube. O que precisar ouvir de novo, ouve. Mais 500 vezes, se forem necessárias. Até que a gente venha a mudar os nossos hábitos, os nossos impulsos. Que o Senhor venha transformar o nosso coração. Deus abençoe vocês, minhas meninas. E até amanhã. Eu amo vocês. Fiquem na paz.